Às vezes, tudo o que a gente precisa é perceber como a presença do outro acalma. Acalma impulsos que querem reagir rápido demais, a mente que insiste em imaginar perdas, a sensibilidade que sente antes mesmo de entender, o orgulho que tenta se proteger, os pensamentos que não descansam, as dúvidas que se repetem, a intensidade que pesa, a inquietação que não dorme, o peso interno que ninguém vê, a distância emocional que assusta e o sentir profundo que nunca desliga. Quando o vínculo pede reafirmação contínua, não é carência vazia, é um pedido silencioso de permanência, de sinal, de continuidade. Talvez enquanto você ouve, algo aqui soe íntimo demais para ser genérico. Em Áries, esse pedido aparece como no título, Áries e o desejo de ouvir que ainda importa. A presença do outro acalma quando confirma que Áries ainda ocupa um lugar. Por trás da força, existe apego ao reconhecimento. Quando ele falha, surge instabilidade emocional, medo de ser deixado de lado, dor que não vira confronto, mas conflito interno. A ausência de reafirmação soa quase como traição emocional, mesmo sem palavras. Em Touro, como em Touro precisando sentir que o vínculo ainda está seguro, a presença acalma quando transmite estabilidade. O apego se constrói no que parece firme. Quando a segurança balança, nasce o medo de perder o chão, a dor de não saber se ainda pode confiar. A instabilidade é silenciosa, pesada, e o conflito interno surge entre permanecer e se proteger. Em Gêmeos perguntando se o carinho continua sendo recíproco, a presença acalma quando responde na mesma medida. O apego se mistura à dúvida. A mente revisita gestos, palavras, silêncios. Quando não há retorno claro, surge a sensação de sentir sozinho, quase como uma pequena traição emocional. O conflito interno cresce entre falar ou se calar. Em Câncer só querendo prova suave de que ainda é amado, a presença acalma com gestos simples. O apego é profundo, e a instabilidade emocional nasce quando o cuidado não retorna. O medo de perder antecede a perda. A dor é silenciosa, e o conflito interno acontece entre continuar acolhendo e recolher o próprio sentir. Em Leão buscando confirmação silenciosa de que ainda é especial, a presença acalma quando reafirma valor. O apego está no reconhecimento. Quando ele diminui, surge a dor de não se sentir mais escolhido. Há medo, instabilidade emocional e um conflito interno entre orgulho e vulnerabilidade. O silêncio pesa mais do que qualquer crítica. Em Virgem checando detalhes para ver se o vínculo permanece. A presença acalma quando nada muda de forma brusca. O apego aparece na observação constante. A instabilidade emocional cresce nos pequenos sinais. O medo de errar, de não ser suficiente, gera dor organizada por dentro. O conflito interno é tentar entender sem se perder. Em Libra pedindo equilíbrio, carinho e reafirmação no mesmo olhar, a presença acalma quando há reciprocidade visível. O apego está na troca justa. Quando ela falha, surge a dor de se doar mais do que recebe. A instabilidade emocional cria conflito interno entre manter a harmonia e admitir a própria necessidade. Em Escorpião observando cada gesto para sentir o vínculo vivo, a presença acalma quando confirma profundidade. O apego é intenso, atento. A ausência de sinais desperta medo, sensação de traição emocional e dor contida. O conflito interno se instala entre confiar e se fechar, alimentando a instabilidade silenciosa. Em Sagitário sorrindo, mas querendo certeza de que ainda ficam, a presença acalma quando não ameaça ir embora. O apego existe mesmo sob a leveza. Quando é afirmação, surge o medo de não ser prioridade. A dor aparece escondida no sorriso, criando conflito interno entre liberdade e pertencimento. Em Capricórnio firme por fora,
pedindo garantia silenciosa por dentro. A presença acalma quando demonstra constância. O apego é discreto, mas profundo. A instabilidade emocional nasce quando o vínculo não se confirma. O medo de investir sem retorno gera dor silenciosa e conflito interno entre controle e entrega. Em aquário livre, mas precisando saber que o laço permanece, a presença acalma quando respeita a distância sem romper o vínculo. O apego surge na inquietação de não saber se ainda existe conexão. A instabilidade emocional cresce na ausência de sinais, criando conflito interno entre autonomia e pertencimento. Em peixes, sentindo tudo e esperando reafirmação mansa do amor. A presença acalma quando acolhe, sem ruído. O apego é sensível, profundo. A falta de reafirmação gera dor constante, medo de não ser correspondido e sensação de traição emocional pelo silêncio. O conflito interno acontece entre continuar sentindo e se proteger. Ao longo de cada signo, o que muda é a forma. A origem é a mesma. O vínculo que pede reafirmação contínua não pede promessas, pede presença. Se em algum momento você se reconheceu, saiba que existe uma playlist com vídeos longos, onde cada signo aprofunda essas camadas emocionais do seu próprio jeito. Quem sente necessidade de se entender melhor, pode encontrar esse espaço ali. No fim, as dores mudam de expressão, mas não de raiz. Todas nascem do mesmo lugar, o desejo humano de saber que ainda se importa, que ainda se é visto, que ainda se permanece. Aqui, cada história se conecta à outra, e talvez seja exatamente por isso que você chegou até aqui.